Olá, meu amigo e minha amiga! Tá no ar o programa Super Feliz e eu tô muito contente porque no programa de hoje você vai ficar por dentro da história de uma banda formada por amigos que cada vez mais arrebanha corações e mentes para Deus. Disco Praise hoje no Super Feliz. Fique ligado, a gente começa agora. Disco Praise é uma banda brasileira de música cristã contemporânea formada no Distrito Federal em 2002. Cleiton Oli, o vocalista, uniu-se aos amigos de infância, J. Albuquerque, o Alisson Villeforte, Davi Moreno e Cláudio Gomes e começou sua carreira com o nome Asis. Com este nome, o grupo chegou a produzir um disco chamado Alegria Solta pelo Ar. Depois, esse álbum foi relançado como Transformou. A banda chega a ser conhecida nacionalmente através dos álbuns Vai Tudo Bem e Se Eu Me Humilhar. Esse último com canções mais voltadas para um relacionamento íntimo e particular com Deus e que também marca uma mudança na sonoridade, além de um amadurecimento do grupo. Para falar sobre essa trajetória linda e também sobre o mais novo projeto desse grupo, com muita alegria, a gente recebe aqui no Super Feliz a banda Disco Praise. Que bom, meninos, que vocês estão aqui com a gente. Né? Tá bom que veio a metade da banda. É só uma banda, né? Metade da banda. Mas os meninos, eles estão se dedicando aí a passar instrumentos num show. Vai acontecer aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Verdade. Então, obrigada, gente, por mesmo na correria, que vocês podiam estar lá, né? E deviam até estar lá, eles devem estar te esperando, mas vocês estão aqui para trocar essa ideia com a nossa audiência, com o nosso público. Obrigada, viu? Nós que agradecemos por esse espaço precioso e por você estar recebendo a gente. Realmente, os meninos estão lá passando o som, porque é a gente que está organizando esse evento de hoje. Então, eles estão cuidando de tudo lá. Mas a vantagem de ter uma banda é que dá para dividir também, né? As forças e poder estar junto com os amigos como você. E é legal, porque a gente até comentou aqui sobre esse primeiro momento em que vocês fizeram o grupo Asis, né? Mas é mais mesmo para trazer para o público, para a nossa audiência, que não é de agora que Disco Praise tem um chamado, tem um ministério. Só que como foi esse lance, assim, de juntar amigos para fazer uma banda e louvar a Deus? Vocês eram da mesma igreja? A gente era da mesma igreja, a gente cresceu juntos, assim, da infância mesmo. Eu conheço o J. Albuquerque, que é o nosso baixista, desde os 9 anos de idade que a gente se conhece. Então, a gente é uma vida juntos. A gente começou a tocar juntos na igreja. E aí, o nosso objetivo no início não era nem ter uma banda, era muito mais humilde. A gente só queria conseguir tocar domingo à noite, na escala do louvor da nossa igreja, que só toca os melhores músicos e a gente não conseguia entrar naquela escala nunca. Olha! Então, a gente começou a tocar num sábado, num culto da rodoviária que acontecia em Brasília de evangelismo, que ninguém queria tocar nesse culto. E aí, tocando nesse culto na rua, pessoas que viam a gente tocando começaram a convidar a gente para tocar nas igrejas. Então, a gente nem projetou ter uma banda, a gente foi meio que entendendo o sonho de Deus e atendendo esses convites. E aí, a gente começou a acreditar no sonho, que era muito maior do que a gente sonhava, né? E hoje a gente tá chique aqui do seu lado, né? Demais. Como é que Deus é bom, né? E até alguns videoclipes que a gente vai poder conferir aqui no programa, a gente viu uma multidão, milhões de pessoas, inclusive na gravação do Palavra, Som e Poder. Verdade. É impactante a gente ver aquele mar de gente, né? E vocês contando agora que começaram, né, querendo um espaço pra tocar no na louvor, igreja. mas é uma coisa de louvor, né? É uma coisa... A gente nasceu em Brasília. E quando a gente nasceu, todo o som que a gente ouvia de música cristã vinha do Rio ou de São Paulo. Então, assim, quem tocava em Brasília não tinha pretensão nenhuma de gravar, de poder levar as composições ao conhecimento do Brasil inteiro, né? Mas você vê que Deus, ele tem sonhos muito maiores que os nossos, né? A gente não projetava, mas aconteceu e a gente é muito grato, assim, todo dia a gente agradece por poder viver esse sonho, né? E como é que foi, então, a gravação do primeiro CD?
O primeiro CD ele é muito influenciado exatamente pelo momento que a gente estava vivendo. Então ele tem uma característica que todas as canções, elas são voltadas para quem não conhece Jesus. Ele é muito dançante, aí as pessoas perguntam pra gente, por que vocês tocavam música dançante se vocês são um menino que nasceu na igreja, né? Da onde Não veio tiraram isso, né? isso? Mas a gente tocando na rua, a gente descobriu que a música dançante, ela atraía a atenção das pessoas mais rápido. Porque quando as pessoas estão na rua, todos têm um compromisso. Então eles geralmente param para ouvir um evangelismo durante alguns minutos apenas. Você tem alguns minutos para fisgar a atenção, jogar a mensagem e tentar capturar aquele coração para Jesus. Então as músicas têm essa característica de serem dançantes, de serem evangelísticas. Ele é um disco voltado para quem não conhece Jesus. A gente gravou 2 discos com essa característica e aí já no terceiro disco a gente já gravou um disco de adoração, que era um lado que a gente tinha no início da banda, que nós éramos do louvor da igreja, a gente sempre teve essa coisa de Esse terceiro foi junto. o Palavra, Som e Poder. O terceiro é o Seu Me Humilhar, o nosso terceiro Seu Me disco. Humilhar, Os sim. 2 primeiros discos que a gente gravou, como a gente tinha essa questão de fazer o evangelismo, a gente convidou alguns músicos que não eram cristãos para participar com a gente. Que legal. No primeiro foi o PJ, né? PJ, que é o baixista do Jota Quest. Uau. E o Wilson Sideral, Wilson que é o irmão do Flauzino E do Jota. como assim? Vocês eram amigos desses caras? Não, foram conexões do céu que foram acontecendo, porque a gente gravou os discos todos os nossos discos foram produzidos pelo Rubinho de Souza, que é um amigo querido, né? Desde o primeiro? Desde o primeiro. Gente, desde o ele é primeiro. muito fera. Dá uma pesquisada aí pra você saber quem é esse cara. O Rubem de Rubinho, Souza. assim, ele é um integrante da Disco Praise. Ele só É não o tá quinto todo elemento, ele dia é o com a quinto gente. elemento. Mas nessa turnê dos teatros, ele tá fazendo todos os shows com a gente. assim. Ele veio aqui Veio, também? ele tá aqui Manda um também, beijo mandar pra um beijão pra ele, Ele né? é um amor. Ele é Eu amo maravilhoso. ele, eu amo ele. E o Rubinho, a gente tem uma história muito íntima, porque muito do Rubinho estar hoje de volta na igreja foi por causa da nossa história juntos, assim. Quando a gente legal. começou a gravar esse disco, ele estava vivendo um momento onde ele estava afastado. E aí, quer dizer, esse disco reaproximou ele de Deus e o nosso elo é muito forte por causa disso. O Rubinho já conhecia todo mundo em Belo Horizonte e aí, por causa dessa conexão dele, a gente se aproximou desses grandes músicos. E aí a gente trouxe eles meio como uma estratégia mesmo, tipo assim, pro cara falar, não quero ouvir música evangélica. Mas ouve esse disco, tem uma participação do cara do Jota Quest e tal, não sei o que, eu quero ouvir. E isso funcionou. A gente já teve testemunhos de pessoas que a mulher falava, olha, meu marido não ouve nada de música cristã, não quer saber e tal, mas ouve o disco de vocês. Porque era um disco que não tinha o evangeliquez, não tinha muita linguagem da igreja. Ele era um disco com a mensagem exatamente de quem não conhecia Jesus. Então a gente tem muito carinho por esse disco, esses 2 primeiros, assim. Demais. Porque Deus fez muitas coisas lindas. Mas foi a partir do terceiro disco, que é o Seu Me Humilhar, que Deus fez com que a gente saísse da realidade de ser uma banda regional de Brasília para conseguir alcançar o Brasil inteiro. Então, assim, a gente também tem uma história de muito carinho com esse Que disco. legal. E o Rubem é, então, o quinto elemento. Ele é o São quinto 4 elemento da banda. integrantes, Ele é. agora com o Rubem de Souza é o quinto. É o quinto. O Rubinho, a gente, assim, é amigo mesmo, de se falar todo dia, de trocar dormir na mensagem, casa. de dormir na casa do Rubinho, dele dormir na nossa, de ver os filhos deles crescerem. Os nossos meninos, minhas filhas e os filhos do Rubinho brincam desde criança Ai, que juntos. legal. Então é uma aliança muito, muito forte mesmo. É, marido da Tatá. Tatá, querida, pai beijo do Bernardo. pra Tatá. Pai do Bernardo e do João. Do João. Os lindões, é verdade. A gente vai agora assistir um videoclipe muito legal de uma das mais conhecidas canções da banda Disco Praise. Com mais de 40 milhões de visualizações no YouTube, esse é um dos hinos que refletem a filosofia do cristão. Assista agora, Se Eu Me Humilhar. É isso aí, estamos aqui no Super Feliz com Disco Praise. Eles que estão lançando também seu mais novo álbum, Palavra, Som e Poder, Lado B. E, gente, olha que legal. Quando eu estive com a Disco Praise, foi até no estúdio em que eles estavam gravando esse trabalho. Eu tive esse privilégio, um dos primeiros Super Feliz até que a gente fez. Nem estava grávida, nem tinha bebê. Verdade. Né? Olha E eu só. estava lá com vocês. Você foi a primeira a cobrir, né? Foi a primeira Foi a pessoa que cobriu, primeirinha. sempre exclusiva. E vem depois de um Palavra, Som e Poder,
Aí veio Palavra, Som e Poder, lado B. Explica para o nosso telespectador essa história aí do lado B. Por que lado B? O que é lado B, né? A gente gravou o Palavra, Som e Poder e nesse tinha uma reunião, era o nosso primeiro disco ao vivo. E aí foi uma reunião do que as pessoas conheciam mais do nosso trabalho, a reunião do melhor que a gente tinha gravado. Já o lado B foi o seguinte, inicialmente a gente não projetou um disco, a gente queria gravar apenas vídeos para o YouTube. Era muito, muito menor. E a gente queria gravar canções que a gente gostava de cantar, mas que não tinham muito a ver com o nosso som dançante, mas que a gente gosta. Porque a gente nasceu na Assembleia de Deus, crescemos na igreja. E a nossa formação é feita de várias canções que não tem muita conexão direta com o som que a gente faz hoje, mas que falam profundamente ao nosso coração. Faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. E aí a gente falou, puxa, pensou se a gente gravasse uns vídeos pro YouTube, cantando umas músicas que a gente gosta e tal? Ai, vamos fazer, vamos. E aí a gente começou a sonhar com isso. Ao mesmo tempo, a gente tinha várias canções que a gente queria colocar no Palavra, Som e Poder que não cabia no disquinho, não cabia. E aí a gente falou, a gente podia gravar umas músicas nossas mesmo também, regravar nossas próprias músicas de outro jeito que a gente toca hoje e tal. E aí a gente pensou, puxa, antigamente tinha, quando a gente era criança, tinha um vinil, né? Que tinha o lado A e tinha o lado B. Geralmente as pessoas colocavam no lado A as músicas mais conhecidas e no lado B era um pouco mais alternativo. A gente falou, puxa, por que não continuar essa história mostrando o lado B da Disco Praise, né? Genial. Um lado mais íntimo, um lado diferente, um lado que as pessoas não conhecem. E aí a gente foi pro estúdio, gravamos as músicas ao vivo, mas aí o pessoal da gravadora gostou tanto do que estava acontecendo, que sugeriu pra gente lançar como um disco mesmo. E aí acabou se transformando nesse discão aí. Porque a gente não gosta de gravar disco só pra cumprir tabela também, né? Porque é muito ruim, tipo assim, 6 meses, tenho que gravar um disco. A gente quer ter algo a dizer em cada disco que a gente faz. Então, assim, o Palavra, Som e Poder foi muito... o lado B foi muito essa busca de ter uma voz, ter algo verdadeiro para dizer. E aí, mesmo que ele não tenha muito parâmetro com outros discos para comparar, é algo genuíno que nasceu ali e a gente está muito feliz com o resultado. Ai, que demais, gente. Ó, vamos agora então curtir mais um lindo videoclipe da banda Disco Praise. E essa música fala da vitória de Davi sobre Golias. Nessa letra, a banda Disco Praise canta sobre o poder de Deus que nos ajuda a derrubar os nossos gigantes. Agora a gente assiste Pedra na Mão com Disco Praise. O programa Super Feliz, hoje com Disco Praise. E, gente, vou te trazer uma curiosidade. Quando a gente gravou o outro programa com a banda Disco Praise, inclusive que teve participação do Rubinho. É verdade. Foi no estúdio em que eles estavam fazendo a gravação. Qual é o nome daquele estúdio? O Fera. Trama Estúdio. Cara, aquele estúdio é lindo, Lindo, né? E top, com os instrumentos mais maravilhosos, das marcas mais feras que a gente pode imaginar. E eu achei muito legal porque o ambiente que eles estavam era um ambiente assim de oração mesmo, que a gente percebia que eles estavam em conexão integral com Deus, com o Espírito Santo, e eles estavam de tal forma imersos naquele ambiente que eles não queriam sair de lá para nada. Inclusive, eles almoçavam no estúdio, jantavam no estúdio. Eu jantei com eles no estúdio. Verdade. Que legal, né? É uma forma diferente, porque eu nunca tinha visto ninguém me dizer ou ficar sabendo assim de alguém que gravou do jeito que vocês gravaram. Ah, sim. Vivendo intensamente, Intensamente. Né? Vocês sempre fazem assim ou foi a primeira vez que foi dessa forma? Não, nesse formato foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E a gente quer fazer agora sempre. Sempre, assim. né? É porque a gente inclusive, está construindo um estúdio daquele tamanho em Brasília. Quando você Top! for gravar agora, você vai gravar em Brasília com a Tá, gente. Vai combinado. ser Não, porque a gente, a questão da gente estar, igual você falou, a gente estava inteiramente ligado no que estava acontecendo e a gente não queria desligar por nada, porque tem aquela questão de você tá gravando, aí chega uma mensagem e tal, tem que sair para almoçar, pega trânsito. Então a gente queria estar... Quebra um pouco, né? A gente queria estar com essa conexão o tempo inteiro.
Aí tinha um chefe que fazia lá as comidas diferentes pra gente. Demais, muito genial legal. Aquele cara. Cara, era bom demais. Fazia umas comidinhas até leves, né? Ele Pra pensou não no pesar. cardápio para não deixar pesado, foi bem legal. Vocês até saíram de lá mais magrinhos, não? Eu não sei se mais magros, mas felizes com o que a gente comeu. Mas as comidas eram super Eram leves, eram leves. Saudáveis. É para vocês não ficarem também pesados e ter que gravar, Isso, né? exatamente. Depois de uma feijoada. Exatamente. Ia rolar. Pensou em tudo, até na composições dos sucos, lá eram todos os sucos que ele fazia eram diferentes, né? Gente, Mas em que busca top. disso, acho que você falou tudo. A gente buscou muito o ambiente do Espírito Santo, né? E quando você está em conexão com alguém durante vários dias, chega um momento em que a sintonia muda e aí você se comunica com o olhar, você não precisa mais de tantas palavras. A gente buscou isso, a gente ficou durante 5 dias concentrados no estúdio. Só que a gente só registrou os últimos 2. Os primeiros 3, a gente só ficou concentrado, a gente apagava aquele estúdio todo, deixava escuro. E a gente ficava tocando por horas, mas só para atrair a presença de Deus e se conectar uns aos outros. Aí quando a gente, como a minha avó disse, quando azeitou, né? A gente falou, agora a gente está pronto. E foi aí que a gente começou a registrar o que estava acontecendo. Isso é tão forte que os meninos, até o próprio João, que é um dos donos do estúdio, é o dono, né, do estúdio, João. Ele entrou, eu lembro dele ter entrado no estúdio, ele olhou assim, ele falou, nossa, tá diferente aqui. Ele estava sentindo. Olha só. Mesmo sem ninguém no Sem estúdio ninguém. mais. Ele entrou sozinho E falou, ele nossa, sentiu que tá uma coisa que ele nunca sentiu lá Tá dentro. uma Ele falou, atmosfera era Deus, diferente. né? É aqui. mesmo. E Forte todo isso. mundo que Demais. entrava lá Você sentia. comentava isso. É verdade. Então, assim, a presença de Deus foi muito marcante. E foi muito lindo ver os profissionais que trabalham lá atendendo todo tipo de estrela da música, artista, assim, né? chorando, sentindo muito Deus. Aí abraçaram a gente no final. Ai, que Até demais. hoje a gente se relaciona, eles estabeleceram uma conexão de muito carinho com a gente. E falaram que foi o disco que aconteceu ali, que mais marcou a vida deles no sentido pessoal. Então, assim, a gente fica feliz porque é Jesus, né? Marcando a vida das Eles não pessoas. sabiam, era engraçado porque eles não sabiam Eles não explicar. sabiam se expressar com a nossa linguagem Então, cristã. assim, Então ele falava assim, eu sinto uma coisa na pele, Tô arrepiado. o meu coração está acelerado, eu não consigo consigo parar parar de de chorar. chorar. Eu falava, meu Espírito Santo, ele, então é isso que eu estou sentindo, eu nunca senti, é lindo ver Teve Deus aí. uma muito hora que legal. o nosso engenheiro, o Luiz, a gente teve que interromper a gravação porque o Luiz estava em prantos. Ele não conseguia não parar conseguia mais de chorar, fazer- não conseguia conseguia trabalhar, parar. não conseguia, porque Então, assim, ele, de Deus ministrando no coração. Então são coisas que a câmera não mostra, mas que quem ouve eu acredito que sente essa presença, né? Essa presença de Deus. Demais. E, aliás, você vai ser alcançado agora por Palavra, Ação e Poder Lado B, que é um disco que pretende trazer o mesmo espírito da gravação ao vivo, mas com essa proposta diferente. O disco traz também regravações de músicas da banda inéditas, além de novidades, hits da música evangélica brasileira, como Sou um Milagre, sucesso do grupo Voz da Verdade, que agora recebe essa versão pop do Quarteto de Brasília. Confira.